Olá, Deus, estamos aqui, São Moreirão, alimentando a todos com o pão na vida. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nos dá entendimento, Pai. Alimenta nosso espírito, para que possamos cada vez mais ser pessoas melhores, para estar ao teu lado. Em nome de Jesus, amém. Conversa com Deus. Deus está só te esperando para que você possa receber a dádiva de Deus. Conversa com Ele igual você conversa com qualquer pessoa, como um amigo. Não precisa ter experiência de conversar com Deus. Basta apenas seguir, obedecer e Ele operará por você. Números capítulo 2, versículo 4. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 74.600. E junto a ele armarás suas tendas a tribo de Issacar, e Natanael, filho de Zuar, será príncipe dos filhos de Issacar. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 54.400. Depois a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Elam, será príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 57.400. Todos os que foram contados do exército de Judá, 186.400. Segundo os seus esquadrões, estes marcharão primeiro. A bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará ao lado do sul. E Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Ruben. E os seus exércitos que foram contados deles era de 46.500. E junto a ele armará as suas tendas a tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Zurizadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E os seus exércitos que foram contados deles era de 59.300. Depois a tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Reuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 45.650. Todos os que foram contados no exército de Ruben foram 151.450. Segundo os seus esquadrões, estes marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas no meio dos exércitos. Como armaram as suas tendas, assim marcharão cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para o lado do ocidente. E Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E os seus exércitos que foram contados deles eram de 40.500. E junto a ele estará a tribo de Manassés. E Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E os seus exércitos que foram contados deles, de 32.200. Depois da tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. E os seus exércitos que foram contados deles, era de 35.400. Todos os que foram contados no exército de Efraim foram 108.100. Segundo os seus esquadrões, e estes marcharão em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará ao norte, segundo os seus esquadrões, e Aiezer, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. E os seus exércitos que foram contados deles era de 62.700. E junto a ele armará as suas tendas a tribo de Azer, e Agiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Azer.
E o seu exército, os que foram contados deles, era de 41.500. Depois a tribo de Naphtali. E Aira, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naphtali. E o seu exército, os que foram contados deles, era de 53.400. Todos os que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Estes marcharão em último lugar, segundo as suas bandeiras. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos exércitos pelos seus esquadrões foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Mas os filhos de Israel fizeram conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim armaram o arraial segundo as suas bandeiras, e assim marcharam, cada qual segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Capítulo 3. E estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E estes são os nomes dos filhos de Arão: o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram consagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai, e não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. Veja aqui, os dois morreram porque não cumpriram os mandamentos de Deus. Não se purificaram ao estar limpo a Deus. E isso aí os levaram à morte. Hoje está do mesmo jeito. As pessoas estão brincando. Só que Deus não está exterminando assim de forma instantânea. Mas a vida, você vê que muitos deles entram em decadência cada vez mais. Então, para fazer Deus mover é obedecer os mandamentos, as leis dele, e amar o próximo como a ti mesmo, e a Deus sobre todas as coisas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: faze chegar a tribo de Levi, e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda, e da guarda de toda a congregação, diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenham cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel lhes são dados em dádiva. Mas a Arão e a seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo o primogênito é meu, desde o dia em que tenho ferido a todo o primogênito na terra do Egito. Santifiquei para mim todo o primogênito de Israel, desde o homem até o animal. Meus serão, eu sou o Senhor. Para você ver que Deus não muda. A justiça de Deus é para sempre. É para sempre. Clame em Deus, peça para Ele sentar ao seu lado, conversa com Ele. Qualquer problema que você tiver, qualquer um, seja do que for, Deus está pronto para resolver. Deus está pronto para te socorrer. Então o melhor médico do mundo chama-se Deus, chama-se Jesus Cristo.